sanfoneiro. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Belém do Pará para falar com eles, Raíssa, Pinheiro e Jonathan, que formam a Zaguate. Gente, obrigada por ter aceito o convite de papo com a Elia. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito Obrigada obrigado. pelo convite. Zaguate é uma banda nova no cenário musical. Isso. E eu vou pedir para vocês falarem sobre a banda, como surgiu, o que vocês fazem na Zaguate, apresentando aí todo mundo. Bom, a Zaguate, ela é uma banda que, nessa formação, né, essa última formação com nós três, a gente existe mais ou menos desde julho de 2024. A gente tem feito alguns shows aí na capital, até então, a gente fez na capital e em Ananindeua também. A gente segue esse formato de power trio, a gente toca um conceito que a gente chama que é o alternativismo latino-americano. A gente também é influenciado por coisas, consequentemente, aqui do Pará, coisas de fora, coisas do Oriente, coisas do Ocidente. A ideia da banda tem muito a ver com o nome também, né? Que Zaguate é um termo que vem lá da Costa Rica, que é cão sem raça definida. Então a ideia da banda é que a gente não tenha também essa definição enquanto ao gênero, né? Até porque tipo, a ideia do brasileiro é isso, né? O brasileiro ele é meio que essa mistura de um bando de coisa e a gente acaba sendo essa mistura de um bando de coisa também. Eu sou baixista e vocalista, eu toco aí na cena desde 2017, toco baixo, toco bateria e comecei a cantar agora na Zaguate, trazendo algumas composições minhas que eu tenho aí há um tempo. Eu tive um projeto solo e muitas coisas do solo viraram da Zaguate também. Então, a Zaguate é isso aí. O Pinheiro ele trouxe a ideia inicial da banda, né? Foi ele que convidou a mim e ao Jonathan para essa formação. Então, ele traz as ideias iniciais e aí, quando encontra com a gente, ela toma um formato diferente, né? A gente contribui nos arranjos, nas composições. Normalmente é ele que traz letras, mas aí a gente vai acordando junto. O Jonathan normalmente é a nossa figura do desempate. Sou guitarrista, compositora também. A gente vai somando essas forças aí na Zaguate para fazer uma mistura legal que consiga transmitir a identidade de cada um mesmo, né? É tudo muito coletivo, todo mundo contribui da maneira que consegue. Todo mundo professor também, então todo mundo tem um conhecimento sobre música que vai além do próprio instrumento, né? Então acho que é uma mistura bem legal. Assim. Pois bem, eu sou o Jonathan, sou baterista e compositor também, junto com o Pinheiro e a Raíssa. Sou educador musical também. E a Zaguate é isso, esse coletivo, essa parceria que tem entre nós, além de se conhecer, né, da escola de música, do rolê, da cena autoral, a gente tem uma parceria, tem uma amizade muito, muito legal e isso contribui bastante para nossas expertises, para nossas experiências, para as composições da Zaguate. E tudo que a gente toca, todas as composições, é fruto dessa vibe muito legal, desse coletivo musical e de pessoas bacanas, resume toda a música que a gente toca. Vocês tocaram recentemente no teatro, né, de Ananindeua. Vocês têm feito muitos shows, principalmente com a galera do rock, que vocês têm essa formação que mistura um pouco de tudo. Vocês não se intitulam roqueiro nem nada, vocês são tudo. Então, como é que é esse entrosamento com as outras bandas, com os outros artistas? Assim? A gente não se intitula rock realmente, mas todo mundo aqui veio do rock de alguma forma. Então, eu acho que a gente não tem dificuldade de se relacionar com as linguagens. E o show que a gente faz, ele é um show que a gente quer fazer caber em qualquer lugar. Seja no teatro, seja num bar, em lugares menores, por exemplo. O último show que a gente fez dentro de uma loja de discos, que é um espaço menor para menos pessoas. E foi agradabilíssimo, assim, foi ótimo fazer um ambiente intimista, né? Mas a gente também quer os palcos grandes, com as grandes bandas no Brasil e fora. E a gente tem música para isso também.
E falando um pouco sobre essa parte do não ser roqueiro, né? Eu comecei ouvindo a música brasileira através da música alternativa brasileira. Então, o rock eu ouvi o que era lá de fora, e depois eu comecei a ouvir essa música alternativa. E quando a Zaguate começou, a raiz da Zaguate e até o cerne dela é essa coisa alternativa. Só que acaba, como a Raíssa falou, né? Todo mundo toca rock aqui, o Jonathan usa pedal duplo, eu uso distorção e tal. Então, a Raíssa também. Então, meio que aquela coisa, né? Sabe fazer rock. E aí, tipo, a gente coloca o rock, só que pontualmente. Então, tipo, às vezes a música é um merengue e no final do merengue tem o rock. Às vezes a música é uma coisa meio folk e no final tem o rock, tem um breakdown, pesadão e tal. Então, eu acho que por a gente ter esse range, né, de trabalhar com coisas mais leves e com coisas mais pesadas, a gente acaba cabendo em vários lugares diferentes, né? Tipo, a gente tocou no teatro com o Gabriel. O Gabriel toca basicamente um MPB com rock nacional. Então, ele também é um pouco flexível. A gente tocou no Na Figueiredo com a Amarilis, que é uma banda alternativa também. Então, a ideia é meio que ser possível em vários palcos, né? Acho que essa que é a melhor coisa. Tipo, a gente cabe no festival que é rock, mas a gente também cabe num festival que é de MPB e até num festival mais alternativo. Então, acho que tem um fator de venda também, né? Que a gente consegue se vender mais à medida que a gente consegue se adaptar em diferentes ambientes musicais e tudo mais. Ah, como a gente falou, a gente tocou numa loja de discos, a gente tocou no teatro, a gente consegue fazer um show num palco abertão também, mais volume, com menos volume. Claro, a gente prefere tocar sempre num lugar um pouco maior para poder, enfim, tirar mais som da bateria, da guitarra, gritar um pouco mais. Mas a gente consegue se adaptar, justamente porque a gente tem essa dinâmica de banda bem flexível, né? Como o Gabriel falou, a gente vem do rock, todo mundo sabe fazer rock, toca rock. Particularmente é um dos meus gêneros preferidos de ouvir. Porém, eu escuto também de tudo, né? Por causa do cenário, por causa dos projetos no qual estou envolvido, principalmente na Zaguate, que é a minha banda principal. Então, a gente mistura de tudo. Do rock, a música brasileira, a música instrumental, do jazz. Então, como ele falou bem, a gente consegue ter essa sensibilidade e conseguir se adaptar a qualquer cenário de show, de palco. Foi um desafio também para a gente, principalmente para mim, tocar numa loja de disco, né? Onde a dinâmica é outra, a sensibilidade é outra, mas também foi uma experiência incrível. Como a Raíssa falou, é bem intimista, a gente estava bem perto da galera ali presente, essa interação que está perto é muito bacana. Mas como eles também já falaram, a gente também tem músicas para tocar em palcos grandes, né? Para tirar som mesmo, para a gente libertar toda essa musicalidade, essa vontade, essa gana que a gente tem em palcos maiores. Então, eu acho que é isso. Como é fazer cultura autoral, cultura alternativa no norte, na Amazônia? É um desafio. A gente vê como a cena não é tão fortalecida, tão divulgada aqui. Mas a gente está fazendo o nosso trabalho, correndo atrás, procurando outras alternativas, tentando favorecer e propagar a nossa cultura nortista, né, a cultura da Amazônia, tendo em ênfase a música e algumas composições da música paraense, como o carimbó, como o marabaixo. Então, essa inclui os desafios que a gente passa aqui nas composições, né? O Gabriel, a Raíssa podem discorrer bem mais sobre isso e eu passo a voz para eles também. É exatamente isso. É difícil ser uma banda independente, no geral, no norte ainda mais. Particularmente aqui em Belém, não está tendo tanto movimento de shows e isso é iniciativa das bandas, né? Não tem ninguém além das bandas para movimentar esse cenário e acaba que o problema financeiro sempre é o maior problema de todos, né? Então são as bandas que têm que por conta própria movimentar e fazer eventos e tudo isso tem custo. É difícil, se for perguntar para os músicos em Belém, a maioria tem um outro emprego para poder conseguir fazer as coisas, sustentar as coisas da banda, né? A Zaguate começou com essa iniciativa independente, nós ensaiamos em casa, a gente começou ensaiando na casa do Pinheiro, agora a gente ensaia aqui na minha casa.
e a gente foi ali juntando as finanças de um e de outro para comprar material, para ter uma mínima estrutura, para a gente estar ensaiando, para estar pronto para uma oportunidade, né? Felizmente, a gente conseguiu, final do ano passado, já aprovar um edital da Audi Blank e que conseguiu custear a gravação do nosso EP e do nosso álbum, né? Então, a gente saiu desse estágio inicial do custo particular para um custo diante do dinheiro público, e a gente espera seguir com esses apoios, né? Conseguir esses apoios daqui para frente para pensar em empreender, né? Não mais tirar do próprio bolso. Aqui em Belém, e acho que até no Pará, assim, eu acho que ninguém vive só de música autoral, né? Eu acho que o mercado paraense autoral, ele não se sustenta, né? Então a maioria das pessoas vive de música, mas não do autoral, né? O que é uma tristeza, mas como eles falaram, a gente já conseguiu ter a oportunidade, né? E já trabalhou para poder pegar uma grana digital e conseguir fazer ela rodar, porque eu acho que até nesse ponto de ter o dinheiro e saber trabalhar ele, poucas bandas sabem fazer isso. Então, tipo, já é difícil conseguir o dinheiro e quando consegue o dinheiro, não consegue fazer o dinheiro render. Então, a gente pegou esse edital mais ou menos em dezembro do ano passado e a gente já fez muita coisa com ele, né? Então, basicamente, coisas que as bandas demoram alguns anos para conquistar, a gente já conseguiu fazer em 6 meses porque a gente soube trabalhar o dinheiro que a gente recebeu, né? Claro que tem um limite de tempo, a gente não vai conseguir fazer tanta coisa porque a gente só tem, sei lá, quase um ano de existência, a gente não tem nem um ano ainda. Então a gente está limitado ainda por isso, mas o tanto de coisa que a gente conseguiu atingir, tipo, o nosso EP tá com mais de 8 mil plays, assim. 8 mil plays, querendo ou não, assim, para muita banda não é muita coisa, né? Mas pro underground, 8 mil plays é muita coisa, é muita gente ouvindo aquilo ali. Ainda mais 8 mil em menos de 2 meses, né? Então acaba sendo uma vitória a gente Menos de um conseguir. mês. Menos de um mês, menos de um mês. Eu tô falando dois porque realmente eu não consegui fazer a conta. Mas menos de um mês, então. Pô, é muita play em pouco tempo. Então, por mais que isso ainda não tenha se revertido em dinheiro, necessariamente, com o tempo isso vai virar possibilidade de show, vai virar público em show, vai virar camisa, vai virar adesivo. Então, é aquela coisa, a gente não vive de música, não vive de autoral, mas a gente não tá, pelo menos, tendo que bancar a banda já. Isso já é um avanço absurdo pra gente. Vocês tocam, né? De um pouco de tudo, são várias as influências. Fora o rock, que é a influência maior, quais são as outras influências assim mais pungentes na banda? Olha, eu acho que a música paraense, assim, não, quando eu falo música paraense, eu falo a cultura musical paraense no geral, assim, daqui de dentro, o regional, o merengue, o carimbó, o zouk, né, tem algumas coisas de brega que a gente põe também. Eu acho que a parte alternativa, que por mais que o Paulo André Barata não seja alternativo, eu acho que ele soa muito alternativa, né? Então, a gente também tem muita influência das coisas que ele faz. Tem algumas coisas também música oriental, algumas referências de música instrumental asiática, algumas coisas de música inglesa também, algumas bandas que eu escuto e que a Raíssa escuta, o Jonathan também é instrumental. Vai muito por aí, principalmente o alternativo, o regional, a base acaba sendo essa, alternativa de vários lugares do mundo e tal. Além das influências daqui da nossa região e das outras partes do mundo, também o Brasil ele é rico em culturas, né? Rico em musicalidade nas outras regiões. Então, a música instrumental brasileira no quesito do gênero lá do Nordeste, baião, chachado, o forró também influencia também, de certa forma, a nossa parte rítmica das composições também. Além de ter toda essa riqueza da nossa cultura aqui do Pará, aqui do Norte, também a gente se apropria também dessas outras musicalidades. Por nós três termos nos formado em música popular no técnico da EMUFA, a gente acabou tendo contato com coisas que não são necessariamente locais, né? Então, a gente pega muita coisa de música brasileira, centro-sul, ali de Minas, de São Paulo, que é a questão do samba, da bossa nova, muita coisa do afro também, do eixo Salvador-Rio de Janeiro.
Então, a música instrumental, o jazz. Então, a gente tenta tocar em todos esses lugares e fazer uma coisa que mostre a gente, né? Como a gente entende as outras culturas, é mais ou menos isso. Vamos falar do nosso filho que está no mundo, Zaguate. Quem Isso. vai falar desse trabalho? A gente gravou, na verdade, um disco, né? Só que a gente acabou selecionando algumas das músicas do disco para lançar ele em determinadas partes, né? E a gente achou que essas músicas que compõem o EP, elas justamente funcionam para ser tipo como se fosse um cartão de visita, assim, né? Porque tipo, a gente podia botar todos os nossos rocks e fazer um EP só de rock, só que aí a gente estaria vendendo a banda com uma banda de rock, né? E a ideia não é essa. Então, tipo, o Oceano, que é uma música que basicamente é um funk norte-americano, tem umas coisas de hip hop também no final e tal. Aí tu pega 2 de Novembro, que é uma chacareira, que é um ritmo argentino, a ideia, a inspiração é essa. Estrada, que é uma bossa meio MPB, e Soleimani, que é uma música afro. Então, tipo, por mais que se você ouvir, tem rock nas músicas, tem uma guitarra ardida aqui, tem um pedal duplo ali, tem um baixo distorcido ali. Mas a forma como elas estão organizadas, assim, você vê que não é rock o gênero principal de nenhuma dessas músicas, né? Então a ideia foi justamente organizar meticulosamente para vender a banda de uma maneira mais alternativa e não roqueira ou qualquer outra coisa assim. Apesar de a gente não ter pensado tão meticulosamente, a gente chegou num acordo das 4 faixas, sendo que elas combinaram bem juntas, assim, né? A gente está ansioso já para a próxima fase, que é quando tiver toda a obra completa. Foi muito feliz gravar todas essas músicas ao vivo, todo mundo junto aqui. A gente gravou aqui na minha casa também. Foi uma experiência de 2 dias, assim, muito intensos de gravação. A gente parou só para almoçar. Para mim foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha gravado nada ao vivo, né, com banda, diretão, assim. E aí foi uma experiência muito legal. Exatamente. Como o Gabriel falou, a gente não pensou tão meticulosamente nisso, mas era a proposta de dar o nosso cartão de visita, né? A gente viu que as músicas combinaram bem, conversaram bem entre si ali, e representa também bastante da nossa pluralidade musical, das nossas composições. E quanto à gravação, realmente foi uma experiência muito gratificante, agradabilíssima, foi muito intensa, como a Raíssa falou, foi tudo muito visceral, a gente se entregou ao máximo para isso, né? No nosso processo de preparação para essa gravação também a gente ensaiou bastante, para que durante a gravação a gente pudesse entregar o melhor que a gente pudesse. E também foi a minha primeira vez gravando ao vivo e com uma banda assim. E foi incrível, foi incrível. Eu espero que esse álbum possa chegar ainda, alcançar metas ainda maiores, objetivos maiores ainda, nesse mundão aí. Continuando aqui no nosso EP, o que vocês ainda vão fazer com esse trabalho? Porque vocês vão trabalhar com ele aqui o resto de 2025 todo, né? Talvez até 2026, mas vocês querem trabalhar isso como? Na verdade, a ideia de lançamento é EP, álbum e mais para frente alguns singles, né? Tudo nesse ano de 2025. Então é como se o EP ele fosse uma parte da divulgação do álbum que vem um pouco mais lá para frente. Entendi. Acho que a ideia é fazer clipe, a ideia é continuar produzindo conteúdo em volta do EP, porque tem muitas histórias em volta do EP, né? Principalmente as letras, elas têm muitas histórias assim paralelas, assim, né? Coisas que me fizeram fazer as letras, histórias que eu ouvi depois de ter feito as letras, né? Então tem muita história paralela, até ensinar a tocar as músicas, entendeu? Então ainda tem muita coisa para falar sobre o EP, assim. Então, principalmente a ideia é pensar num álbum, lançamentos futuros ainda esse ano, pensar no clipe, talvez mais um show de lançamento. Então, enfim, é fazer render. A ideia é tentar fazer tudo presencialmente antes da COP, né? Que a COP meio que vai inviabilizar muita movimentação interna aqui. Então a gente está pensando em pelo menos fazer isso, pelo menos grande parte do lançamento, até o fim do primeiro semestre. Para no segundo a gente fazer uma coisa mais
Enfim, deixar para soltar só o que, digamos assim, finalizar o trabalho, mas o grosso vai finalizar nesse primeiro semestre de 2025. O álbum está previsto para ser lançado nesse primeiro semestre, até o início de junho, mais ou menos. A gente já tem um show de lançamento marcado aí para início de junho. E a gente vai gravar um clipe, provavelmente em julho também, para ser lançado aí durante o pós-lançamento, né? E aí, como o Pinheiro falou, segundo semestre a gente tem 2 singles aí para lançar. A ideia é que esse produto esteja disponibilizado o mais breve possível para que a gente consiga venda, né? É um produto para ser vendido para que a gente tenha agenda de shows no segundo semestre e no próximo ano também. Qual a expectativa de vocês quanto músico, quanto artistas do Norte e quanto Zaguate da COP30? Olha, talvez as piores possíveis, assim, porque do ponto de vista de tocar, os artistas que estão encaminhados para a COP30 são mais os que tocam música regional e que vão se vender nesse sentido, né? Pelo menos quem está cotado para estar na COP já está sendo chamado há muito tempo. E como a gente não toca necessariamente música regional, nem em bandas regionais, a gente está meio que fora disso, assim, né? Então, de certa forma, a nossa expectativa é até não estar aqui durante a COP, e a gente está com alguns editais que estão rolando para a gente tocar até fora do estado, e na hora que esses editais saírem e a gente for aprovado, a gente espera quando a COP está estourando, a gente está estourando fora daqui, né? Porque a COP, pelo menos do ponto de vista cultural, ela trabalha muito em cima de um estereótipo da cultura paraense, né? Que é essa coisa, enfim, da cultura exótica, não sei o que e tal. Então acaba que musicalmente quem vai ter mais espaço aqui vão ser artistas que tocam música regional e coisas que são vendidas como a música paraense, né? Que é essa coisa do carimbó, música latina, música para dançar e tal. Por mais que a gente tenha essa influência, a gente não toca diretamente essas coisas, né? E talvez existam algumas movimentações, mas a gente já está sabendo que algumas casas que tocam autoral, elas não vão funcionar nesse período, ou elas vão mudar de segmento durante a COP. Já ouvi falar de algumas casas que vão ser alugadas durante a COP para outras coisas. Então, os espaços para o autoral, eles tendem a diminuir. E a gente já estava esperando isso, né? Não é nada, nenhuma novidade para a gente. A gente já está ouvindo falar disso desde ano passado. E com o tempo as coisas vão se concretizando, né? Mas os planos é até sair daqui. Aproveitar que aqui vai estar entupido de gente, enfim, vai estar meio... mobilidade vai estar meio esquisita. A gente prefere até não estar aqui. E se a gente puder estar tocando fora, a gente vai estar tocando fora. Ninguém trabalha sozinho, sempre sozinho. Sempre tem alguém ou alguém nos ajudando. Quem são as pessoas que estão assim sempre com vocês, dando esse apoio para que vocês consigam gravar, para que vocês consigam divulgar? Quem são essas pessoas que, de certa forma, direta e indiretamente, fazem parte da Zaguate? A gente teve e tem pessoas muito queridas com a gente, realmente. A primeira pessoa que entrou conosco nessa foi o Fausto Duantos. Ele é produtor e ele foi o nosso... Ele que captou, né? Ele trouxe todo o material para a captação do álbum aqui. Todos os microfones, tudo. Ele que fez a mixagem e masterização. Ele nos ajudou com muitas ideias também, nos ajudou com os timbres, nos ajudou muitíssimo com tudo, assim. Nós temos também a Carol Grelman, que é uma artista 3D, que fez a capa do EP e que está fazendo a capa do álbum. Ela é natural do Paraná, mas ela mora fora do Brasil hoje. E temos também a Adriele Botelho, que é a nossa social media e assessora de marketing, que é ela que está por trás ali das publicações, da gravação do material para mídias sociais. A Raíssa citou todo o hall de pessoas que estão apoiando a gente direto e indiretamente.
como ela falou, o Fausto realmente, além de fazer toda a captação, ele nos ajudou na produção de algumas coisas, algumas ideias, insights muito legais. Ele tem uma experiência também como músico, como baterista, então isso foi crucial para a captação da bateria, para as ideias em geral. Tem a artista Carol, que também prestou uma arte incrível para a gente, desenvolveu uma arte incrível, que é a capa do nosso álbum. E a Gary está com a gente mais de perto, né, no dia a dia, nos dando insights, ideias e produzindo os conteúdos. Então, são essas pessoas que estão sendo cruciais nesses primeiros passos aqui de existência da Zaguate. Todo mundo que está participando desse processo contribuiu muito, né? Tipo, tem muitas coisas que a gente estava idealizando, e à medida que a gente foi conversando com essas pessoas, elas foram somando, dando outras ideias, e, enfim, a arte foi mudando, as camisas foram mudando, as músicas foram mudando. Então, é realmente um projeto bem coletivo, assim. Eu queria mencionar também a irmã do Pinheiro, que é a Manuela. Foi ela que fez o logotipo da banda, que é o cachorrinho. E ela já tinha feito há algum tempo, né? E agora essa arte está sendo também o nosso produto, né? Com as camisas, com os adesivos. E também vale a pena mencionar as esposas aqui do Pinheiro e do Jonathan. A esposa do Jonathan, Elisane, estava com a gente no primeiro show lá em Ananindeua. Ela fez umas imagens, nossa, tirou foto, tudo. Aí no último show agora foi a Carol do Pinheiro, que estava com a gente lá, ajudando a carregar as coisas e nossas famílias no geral, né? A minha família está lá no Ceará, mas já tá pedindo camisa, mandando o link do Spotify para todo mundo lá no Ceará escutar a Zaguate. Então, acho que são essas pessoas que fortalecem, né? Além das contratações, são as pessoas que gratuitamente, no dia a dia, nos apoiam e colocam a gente para cima. São os voluntários, né? Para quem ainda não conhece Zaguate, onde a gente encontra vocês nas plataformas, onde a gente encontra vocês nas redes sociais? Bom, é só procurar Zaguate, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, logo logo vai ter no Shorts do YouTube também, no TikTok também. A gente acabou de lançar um EP que tem 4 músicas. A gente tem um show marcado ainda para os próximos meses. Então é só ficar ligado no nosso Instagram que você consegue achar nossas músicas e no nosso show que vai ter. E é isso. Zaguate, Zaguat. Pinheiro, né, logo lá no início do nosso papo, falou assim muito rapidamente do que significa Zaguate. Mas é claro que a gente quer fechar esse papo lindo com essa explicação do que significa Zaguate. Pois então, alguns anos atrás eu estava vendo tipo um documentário, era sobre um santuário de cachorros que tem na Costa Rica. E o nome do santuário é Território Zaguate. Só que, se não me engano, é Zaguate com um E, Zaguate. E aí eu fiquei com esse nome na minha cabeça, aí eu sempre tenho uns nomes que eu quero botar em bandas, assim, que um dia eu vou montar. E aí Zaguate entrou nesse hall, assim, nessa lista. Isso foi, sei lá, muitos anos atrás. Tem 2 termos diferentes, né? Tem o cachorro sem raça definida, que é Zaguate, e tem o vira-lata, que eles chamam de cocho, que é outra palavra. Então, a ideia do Zaguate é justamente essa. Ele não tem raça definida, ele pode ser a junção de qualquer coisa, e aí tu vira um Zaguate, né? Não no sentido de que é uma raça de cachorro, mas é tipo como se tu não soubesse nominar aquilo ali, aí tu chama de Zaguate. E aí, musicalmente, tem a ver com a gente também, né? Porque é tipo aquilo, a gente não queria dizer que a gente é rock, ou que a gente é, sei lá, paraense. A gente fala que a gente é alternativo. A ideia é essa, né? Um conceito que é o alternativismo latino-americano, que é essa ideia que, tipo, isso também veio numa aula que eu estava tendo, e o professor perguntou pra gente,
o que tu quer dizer quando tu fala que tu é latino? E aí a gente chegou a uma conclusão que a gente quer dizer que a gente não é norte-americano, que a gente não é europeu, que a gente não é asiático, que a gente é latino-americano. Isso que a ideia do nome é uma afirmação, não que a gente é melhor ou pior do que ninguém, ou que a gente, enfim, é alguma coisa de outro mundo. Mas é só para afirmar que a gente, enfim, é artista como qualquer outro artista, seja ele europeu, norte-americano ou asiático, que a gente também tá no meio aí fazendo música. Bom mundo, agora que a gente já teve esse papo super gostoso com esses 3 artistas potentes da nossa Amazônia, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui tem música e artista que trabalha a Amazônia de forma autoral, de forma independente, como nossa galera do Zaguate. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, sucesso! Bom, mais uma vez, obrigado pelo espaço, né? Segunda vez que eu tô aqui conversando contigo. Agradecer, enfim, a todo mundo que está assistindo, que vai assistir ou que já assistiu esse programa. E é isso aí, se liga na Zaguate, segue a gente no Instagram, escuta o nosso EP, ajuda a gente a bater 10 mil plays em menos de um mês. E se liga na rede social que logo logo vai ter show, logo logo vai ter lançamento. Nossa gratidão pela oportunidade, pelo convite. Isso é fundamental e importante para nós, artistas daqui da Amazônia e, de modo geral, ter essa oportunidade, ter esse incentivo, ter essa porta aberta para a gente promover e falar sobre o nosso trabalho. Isso é muito importante. Nossa gratidão a você por essa entrevista e que todos continuem nos acompanhando aí. Agradecer também, Hélia, obrigado mesmo. Espero que a gente consiga ir até aí também em breve, né, para te conhecer pessoalmente e também levar o nosso trabalho até a tua cidade, para a gente compartilhar cada vez mais.